Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Lucas Felt, corretor de imóveis de alto padrão em Alphaville. Isso mesmo, Sérgio. Obrigado aí pelo convite. É uma honra estar participando aí do maior podcast do mercado imobiliário. E hoje vamos bater aquele papo, tirar as curiosidades aí da galera, saber um pouco da minha história e vamos que vamos. Show! Seja muito bem-vindo. Você que está nos assistindo no YouTube, curta o nosso canal, se inscreva. Super importante para a gente fazer a nossa mensagem chegar para mais e mais pessoas. Você que está no Spotify também, assine o nosso canal. Toda semana você vai receber uma atualização, sempre um episódio novo. Quero falar agora do nosso patrocinador, da Plano e Vendas. Quero mandar um abraço lá para o Everton, toda a equipe da Plano e Vendas. E deixar um recado para você, corretor. A Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização, mais de 8 mil unidades em estoque. E nesse ano foram mais de 15 lançamentos. Então, as melhores comissões, campanhas, premiação. Vou deixar o link aqui do rodapé. Vai tomar um café com o pessoal da Plano e Vendas. Um abraço lá para o Everton, para o Vono e para todo o pessoal da Plano. E Lucas Felt, na verdade eu pesquisei aqui, Lucas Alves Silva. Pô, agora todo mundo vai saber que meu nome é só um nome fictício. Sim, Lucas Felt. Muita gente muda o nome. Você criou um sobrenome. Eu criei um sobrenome. Na verdade, o que acontece? Eu tinha uma banda. E na verdade minha história como corretor é muito doida, porque eu nunca pensei que ia ser corretor de imóveis. Para mim corretor de imóveis nem existia, era só vendedor de apartamento, vendedor de casa, etc. E na época eu comecei a trabalhar muito porque você vai ficando mais velho, seus pais começam a ficar numa pressão, você tem que arrumar um emprego. Aí eu fui trabalhar numa empresa, durei 3 dias. 3 dias? 3 dias. Esse negócio de ter muito horário, ter que ser muito comandado, não era pra mim. Aí eu durei 3 dias, pedi demissão e aí em algumas conversas tinha um dono do estúdio onde a gente ensaiava, ele virou corretor e eu queria trabalhar no estúdio dele, cara. Você tocava o que na banda? Trocava bateria. E eu falei pra ele, deixa eu trabalhar aqui no estúdio, não precisa nem me pagar, me paga R$100 por mês. Eu venho trabalhar e ele na época falou, não dá, não consigo. Pô, R$100 por mês. Eu falo, graças a Deus que ele não aceitou minha proposta. E ele, não consigo pagar, mas eu tenho Ele não conseguia pagar R$100. Não conseguia pagar R$100 pra você ver qual que era. Pô, o cara devia estar mal. E aí ele, mas ele tava iniciando na carreira de corretor de imóveis. Aí ele falou, tem um emprego pra você. Eu falei, onde que é? Ele, corretor de imóveis. Eu falei, mas que é isso? Ele, você vai vender uns apartamentos, vai vender casa. Eu falei, nossa, nem sei o que é, mas vamos lá. Ele falou, eu vou falar com minha gerente e amanhã você vai lá. Aí ele conversou com a gerente dele e tudo mais. Aí deu certo pra eu ir lá nessa entrevista pra ser corretor. E na época era um lançamento Minha Casa Minha Vida, na região de Cajamar. Que na verdade eu comecei como corretor imobiliário na região de Cajamar. Então você começou em Cajamar. Cajamar é uma cidade próxima à Grande São Paulo. Isso. Grande São Paulo, na verdade. E na época o mercado imobiliário estava iniciando lá. Era uma cidade que tava começando. Foi a primeira construção de prédios. Eu acabei vendendo. Na verdade, eu acabei vendendo a segunda. E uma cidade de dormitório, né? Muito dormitório. Quem trabalha lá, quem mora lá, trabalha em São Paulo. Hoje em dia mudou muito, viu? Hoje em dia, assim. Mas quando você começou, era muito isso. O pessoal trabalhava em São Paulo. Trabalhava em São Paulo, o custo lá era muito baixo. Muito barato. Menos de 5 mil metros, né? Não, muito barato. 2, 3 mil metros. 3 mil reais o metro quadrado. E aí a gente começou. Aí eu fui na entrevista. E eu era aquele cara que eu chegava nas entrevistas de emprego. Quando o cara falasse, tem que trabalhar de sábado, eu levantava a mão e ia embora. Porque eu realmente era um cara que odiava trabalhar. E odiava quem inventou o trabalho. Porque você tem aquele negócio, você é novo, você ainda acha que você vai ser artista, que a banda vai dar certo. No fim, tô aqui. Mas parou de tocar ou não? Parei, hoje em dia. Nem de hobby? Nem de hobby, porque hoje em dia tá difícil, não tem muito tempo. E aí o que acontece? Fui na entrevista, cheguei lá, a gerente acabou explicando como que era. Plantão de vendas, cara, é muito doido, porque eu falo, quem começa num plantão de vendas, sobrevive e acaba tendo êxito, você vai ter êxito em qualquer lugar da vida. Porque ali regras são regras, você não respeitou, perdeu o seu dia de trabalho. Ela começou a falar que corretor de imóveis, ou você só ganhava dinheiro se você vendesse, você não tinha plano de saúde, não tinha carteira assinada, enfim, era você por você. E nossa cultura geralmente fala o quê? Você tem que ir no emprego, que você tenha carteira assinada, que você tenha convênio médico, que você tenha benefícios.
E ela também acabou falando pra mim que, meu, lá... Só falou coisa ruim, Sérgio. Se chegasse 1 minuto atrasado, já não entrava na roleta. Enfim, tudo Te incentivou pra você não ficar. Sim. Falou que tinha que trabalhar de domingo a domingo, uma folga na semana. Eu falei, tá bom, quando que eu começo? Aí ela falou, amanhã. Até hoje eu não sei por que eu falei que iria ser corretor, por que eu aceitei aquela proposta, porque era tudo que eu era contra, assim, na minha vida. Pra mim, eu era aquele cara que ia trabalhar de segunda a sexta, ter um salário bom, ok, e acabou. E foi engraçado, eu comecei minha jornada, cara. E aí eu comecei no plantão de vendas, não sabia nada da profissão, nada. Comecei a fazer os primeiros atendimentos. Perdi muita venda feita, porque eu também, plantão de vendas, assim, ou você pega e tem um gerente, você tem uma pessoa que te ajude, te carrega e você, nossa, consigo ter êxito até eu ter prática, ou você vai ter que aprender na raça. Então eu passei... Vai tomar muito chapéu. Muito chapéu, e além disso você vai perder muita venda feita. E o pior, cara, você acaba se desmotivando. Eu passei lá, fiquei 1 mês e 3 semanas sem vender. Eu já tava naquele negócio, puta, apesar de eu vir trabalhar pra não escutar meu pai, pra não escutar ele me enchendo o saco, cara, eu queria me sentir útil, queria vender, queria ter, tinha corretor lá, o cara vendia 20 apartamentos no mês, assim. Por mês. Por mês, eu falava, porra, o cara vende 20, eu não consigo vender um. Mas o que esses caras faziam? Você chegava a ver? Aí o que eu comecei a fazer? Você grudou nesses caras? Eu comecei a grudar nesses caras, comecei a ter um alto entendimento do que eles faziam. Então, quando eles iam atender um cliente, sei lá, a mesa tava aqui, eu fingia que ia tomar um café, fingia que ia limpar o plantão, pra ficar pegando conversa de cada um. Aí eu fui moldando meus atendimentos, cara. Só que mesmo assim, mesmo você vendo quem tem êxito e vendo quem tem sucesso, tem muita coisa da corretagem que é burocrático, tem financiamento. Por exemplo, na época tinha os macetes lá das simulações. Eu não sabia, então ficava uma porrada de entrada pro cara dar, apesar de ser um valor baixo Nessa época eram imóveis de qual faixa, mais ou menos? Cara, eu cheguei a vender imóvel de 120, 117 Bem mil. econômico. Bem econômico. Bem econômico. E ainda tinha subsídio. O cara financiava lá 80 mil reais, 90 mil reais. Só que eu não sabia. Você pega e fala assim, ó, meu, você vai ter corretor, se vira. Então eu acabei perdendo muita venda. E aí eu comecei a grudar nesses caras. Até que eu dei o prazo. Nessa última semana aí do segundo mês eu falei, meu, se eu não vender, isso não é pra mim, e já era. Eu lembro até hoje, entrou um cara no plantão quinta-feira. Aí ele foi, era quinta-feira mais ou menos umas 3 horas da tarde e tudo mais. Eu já sabia mais ou menos como fazer o atendimento, já sabia a parte de financiamento e tudo mais. Meu, apresentei, o cara falou, meu, eu vou fechar. Nossa, aquilo pra mim foi tipo, venci na vida, cara. Nossa, agora... E a primeira venda é muito complicada porque você quer assinar logo, você quer ter a certeza, você quer ter o dinheiro. E na época tinha ainda aquele negócio de você assinar e se o cliente desistisse em 7 dias, você perdia a comissão. Hoje também, né? Não, sim, mas assim, é que hoje eu não trabalho mais com plantão, é bem diferente. Mas assim, e durante esses 7 dias, você não dorme. Você não dorme. Só que assim, cara, naquela semana, foi quinta-feira, em uma semana mais ou menos, contando de quinta-feira, eu vendi mais 5. Porra, aí eu falei, tô rico. 18 anos, não trabalhava. Malemar ganhava uma mesada do pai. Chegou e vendeu 5 apartamentos, mas era uma média de comissão de 2 mil reais por apartamento. Mas o que você fez diferente que você não fazia antes? Cara, não é conhecimento. Você entendeu o jogo. Exato, você entende a regra do jogo, você sabe o que fazer. Às vezes tinha, por exemplo, no plantão existe muito isso. O cara colocava lá, o apartamento estava vendido e não tava. Ele segurava pra ele. E quando você tá no plantão que você sabe como é que é, tá bom, manda a proposta nada. Ah, não tem proposta nada, você tira ali o vendido e coloca o seu com a proposta e acabou. Então você vai aprendendo, cara. Eu costumo dizer que na vida, assim, no começo foi muito soco na cara e aprende na marra. Aprendeu na dor. Na dor. Não foi muito. Não tem Ainda mais quando o gerente não te pega no colo, né? Não te pega no colo, velho. Aí você fala, meu, ferrou. E aí foi isso. Meu começo foi. Assim, não foi tão difícil comparado a outras players, outras pessoas que eu vejo que, meu, às vezes o cara tinha que vender pra sustentar 4, 5 filhos. Eu nunca fui de uma família assim, pobre, mas também nunca fui rico. Então, eu fui trabalhar pra ter o que fazer. E no fim, tô aqui até hoje. E aí você monta imobiliária quando lá em Cajamar? Eu montei em 2016. Mas quantos anos de profissão você tinha? Cara, eu 2? entrei com 18 anos, eu tô com 30. Então,
não sou muito bom em matemática. Mas vai, 10 anos, vai. Não, não, em quanto tempo você demorou para abrir imobiliária? Demorei 6 anos. 6 anos, tá. Só que, 6 anos. Então você já estava mais maduro, você entendeu? Não, o que acontece? Antes de montar a imobiliária, eu trabalhei na imobiliária de um dos gerentes dessa construtora. O que aconteceu? Chegou uma hora lá que meio que limaram esse gerente. Ele era muito bom, era inclusive da empresa rival da minha. E ele saiu, ele falou: Lucas, puta, eu vejo você trabalhando aí e tal, você quer vir trabalhar comigo? Falei: cara, e aí, puta, eu tava muito, no plantão tava na zona de conforto. Tipo, porra, já entrava cliente, só que o novo gerente que entrou era um mala. E, meu, puta, pra mim não tem coisa que vale mais que minha paz. Tipo assim, eu posso estar na pressão de ganhar dinheiro, mas não a pressão de ter alguém me comandando ou tendo que fazer alguma coisa que eu às vezes sou contra. E aí já tava tirando minha paz, o cara me fez o convite, eu fui, mas puta, inseguro pra caramba, velho. Que eu já tava numa zona de conforto, puta, tem que ficar no plantão, o cara vem, atende, é um produto. Tá. Vendia por impulso. Vendia por impulso. Você não precisava fazer nada. Não precisava fazer nada, só você ficava no plantão, sentado. Só precisava saber mexer no simulador, andar e respirar. Era isso. Aí eu falei, puta, mas, cara, será que eu vou, não vou? Só que, puta, já tava me enchendo o saco, já tava começando a trabalhar naquela pegada de tipo, puta, eu ganho dinheiro, mas eu não curto vir aqui, que bosta vir trabalhar aqui. Falei, eu vou. Só que eu fui, cara, muito seguro, porque eu era muito novo, tipo, porque essa transição de ir pra essa imobiliária foi questão de meses depois do plantão. Foi tipo 7, 8 meses. E aí eu fui, era só terceiros, a gente começou a fazer captação e tudo mais, e era um bairro novo, que até hoje é o maior bairro de lá, que chama Portal dos IPs. Inclusive o padrão hoje lá é bem legal, a gente tem uma unidade da Felt. E aí eu fui. Cara, no primeiro final de semana que eu fui trabalhar com esse cara, a gente vendeu 3 casas, velho. E aí já era um valor maior. Era valor maior, 6% de comissão, eu ganhava a minha parte. Nossa, eu falei, tô milionário. Aí que eu peguei e falei, cara, é isso. Aí comecei a trabalhar. E eram casas lançamento ou era terceiro? Não, era tudo terceiro. Já era terceiro. Já era terceiro. Aí, só que a imobiliária, a gente conseguiu deixar a imobiliária tão grande que a gente começou a pegar lançamento lá. E eu gerenciava essas equipes. E aí cara, foi uma época muito boa, assim, porque eu ganhei muito know-how. Porque, na verdade, a imobiliária de terceiros, se eu sou o Felt hoje, cara, por conta da imobiliária que eu trabalhava, que era transparência na época. E a gente começou do zero o projeto, fez a maior imobiliária de Cajamar, a gente pegava todos os lançamentos de lá. E foi uma época muito boa, assim, porque eu aprendi tudo. Questão de documentação, e quando você começa a imobiliária pequena, você é desde o faxineiro até o advogado, velho. Você tem que entender o processo inteiro. Você tem que entender o processo inteiro. É você chegar mais cedo, a imobiliária abre 8, chega às 6, limpa a imobiliária, faz café, 8 horas tem que estar tudo pronto. É tipo você ter um restaurante. E foi legal, porque, cara, assim, apesar de eu ser muito jovem na época, foi um aprendizado e um know-how que eu ganhei muito grande. Então, aprendi parte de documentação total, fazia contrato, aprendi financiamento, eu era o cara que ia lá nos gerentes. Então, assim, foi muito bom. Foi uma época que foi boa. Depois teve a parte de gerenciamento, que eu tive que aprender a gerenciar pessoas. E assim, você é novo e tudo mais, você tem que se saber gerenciar, senão os caras não vão te respeitar, velho. Tudo gente mais velha, normalmente. Muito mais velha. E aí, o que acontecia? Eu tinha que ganhar os resultados. Dar exemplo, fazer corretor novo que chegava, tinha que dar exemplo, tinha que ter resultado. Então foi uma época muito boa, porque eu aprendi, cresci muito, até que chegou uma hora que não tinha mais pra onde ir. Agora, essa transição do lançamento pro terceiros, né, pro avulso, dependendo da cidade, cada um tem um nome, é um aprendizado grande, porque lançamento tem uma receita e terceiro é mais complicado. Hoje, por exemplo, eu não consigo trabalhar com lançamento. Apesar de ser uma coisa que teoricamente é mais fácil. Só que é outra... É outra venda, né? É outra venda e é outro dia a dia de trabalho. É outra estratégia que você tem que ter. Apesar de ser tudo, você tá vendendo imóvel. Mas uma venda de terceira, ela engloba muito mais trabalho. Ela engloba muito mais você ter a parte de negociação, tanto com o vendedor quanto com o comprador. E no lançamento é muito, tem esse produto aqui. Muito mais emocional, né? É, muito mais emocional e é muito mais fácil. Às vezes, fácil. O cara consegue chegar lá e diluir a entrada durante o fluxo de obra.
Então é outra venda. Mas assim, o terceiros foi onde eu me identifiquei e onde eu foquei. Aí foi onde eu abri a Felt. Aí eu abri em 2016 a Felt. Em Cajamar? Em Cajamar. Só, cara, abri num momento péssimo. Porque o que acontece? Eu fui do cara que ganhei muito dinheiro e gastei muito dinheiro. Quando abri a Felt, eu tava literalmente quebrado. Gastava com o que, por exemplo? Cara, balada, saída, zoeira. Comprei alguns imóveis. Comprei imóvel, isso é bom. Isso foi bom, porque eu sempre tinha na cabeça, puta, vou comprar terreno, vai valorizar, vai valorizar, vai valorizar. Então, eu consegui ainda ter uma base de investimento. Não gastou tudo. Não gastei tudo. Só que chegou uma hora que eu tava, tipo, atolado de dívida, não tinha mais o que fazer, vendi meu carro. Porque, sabe, o corretor ganhou um dinheiro a mais, meu, já troca de carro. Sim. E novo ainda, então, putz, vendi meu carro, comprei um Fiestinha 2011, lembro até hoje. Aí comecei a abrir meu escritório, e meu escritório na época, o primeiro, cara, parecia a muralha da China. O que tinha de escada, velho, você não tem noção. Você olhava assim, você quebrava o pescoço pra minha fachada. E comecei ali. E aí fui correndo, fui fazendo a... E no começo da Felt eu tive que trabalhar sozinho, então era eu e eu. Também aí voltou o processo. Se é o faxineiro ou o advogado. Só que foi bom, cara, porque aí eu comecei a vender sozinho, comecei a levantar uma grana, aí depois eu comecei a recrutar pessoas. Aí meu irmão também teve esse mesmo processo de trabalhar comigo. A gente tem umas 6 anos de diferença. Ele começou a fazer... Mas ele é mais novo ou mais velho? Mais novo. Mais novo. Aí chegou nos 18, não tinha o que fazer até. Eu falei, meu, vem trabalhar comigo. Aí ele tá até hoje, trabalha comigo lá também. E aí foi crescendo, cara. E assim, o que foi bom da Felt é que eu consegui implementar as minhas estratégias e o que eu achava legal. Porque por mais que você seja gerente ou você tá em um lugar que não é seu, tem coisas que você quer testar que as pessoas não autorizam. Então foi a primeira imobiliária de Cajamar a ter rede social, foi a primeira a fazer vídeo, foto. Então foi uma coisa que, assim, em Cajamar eu meio que dei uma revolucionada no mercado. E aí foi legal, porque eu também consegui chegar no topo, fiquei entre as 3 primeiras imobiliárias de lá, era mega conhecido. E na verdade eu migrei pro alto padrão por conta de sair da zona de conforto. Então é isso que eu ia te perguntar. Como é que vem a Alphaville, que é uma... Depois você vai explicar o que é Alphaville, o que é o conceito Alphaville aqui em São Paulo e por que Alphaville, né? Você tá em Cajamar, tá numa zona de conforto, trabalhando lá com econômico, médio... Lá não tinha um alto padrão ainda lá tinha um teto, né, de valor. Até hoje não tem muito. Até hoje não tem. Não é muito forte. Tem alguns condomínios, mas não tem tanta liquidez. E aí você olhou pro mercado e por que você escolheu a Alphaville? Não é que eu escolhi, cara. A Alphaville te escolheu, né? Mais ou menos. O que acontece? Eu peguei e comecei a vender muito em Cajamar. Muito. E vendia só terceiros. E aí aconteceu uma coisa que eu vendi as casas, e aí você tem casas mais populares, materiais que às vezes não são tão bons. Começou a dar pós-venda. E aí o que acontece? Os construtores não davam pós-venda e recaíam em mim. Construtores pequenos, muito pequenos. Não, lá só tem pequeno. tipo pequeno, não tem um cara lá. Tem um cara só que é bem forte. Mas aí começou muito coisas que eu não era responsável. As pessoas me responsabilizavam e eu tinha que ter uma dor de cabeça que não era minha. Então, às vezes, sei lá, tava aqui gravando podcast. O cara me ligava, meu, tá entrando água aqui na minha casa, não sei o que. Ligava pro consultor. Ah, não, depois a gente vê isso. Puta, cara, aquilo foi me enchendo. Porque não foi só um, foi vários. E os caras pareciam que era assim, meu, na hora da venda, não, estamos aqui e tudo mais. Dava problema, velho. Corria, dava problema geralmente sim, meu, num domingo à tarde, você tá no churrasco com sua família. Meu, aquilo começou a me estressar. Eu chamei os caras e falei, ó, ou vocês trabalham certo, ou eu vou parar de vender as casas de vocês. Isso eu já tava vendendo bem, cara, tipo, não tinha por que eu pegar e parar de vender. Os caras acho que pensaram, esse moleque aí não vai parar de vender, ele tá ganhando dinheiro, dor de cabeça todo mundo tem, e ele não vai largar um mercado aqui ou parar e focar em outra coisa. Porque na cabeça dos caras não existia outro mercado. E eu comecei a falar, meu, ó, tá acontecendo isso. Você foi dando os avisos. Minha imagem tá assim, assado. Pô, eu tenho o meu nome, eu não posso pegar e... Aí os caras, não, a gente vai... Meu, começou. Eu peguei, não parei, continuei vendendo, até hoje eu vendo lá, tá? Mas hoje, assim, acho que de tanto ter essas coisas, a gente age até de uma forma mais profissional. E aí eu comecei a falar, meu, não posso ficar só aqui. Primeiro que eu não vou ganhar dinheiro de verdade. Segundo,
Eu não quero ter dor de cabeça que não é minha. Se fosse, puta, o problema é seu, você tem que resolver. Eu nunca fugi da responsabilidade. Agora, um problema que não era meu, eu ficava muito puto. E aí eu comecei. Falei, meu, vou migrar para alto padrão. Vou migrar para alto padrão porque é ali que eu acho que eu vou obter sucesso. É ali que eu acho que eu vou conseguir alavancar meu nome, ganhar dinheiro. E eu vou ter paz. E eu vou sair da minha zona de conforto, que eu nunca gostei de zona de conforto. E aí eu comecei, cara. Aí eu também faço construções, né? Inclusive lá em Cajamar. E aí eu comecei a fazer estratégia para entrar nos condomínios. E aí em Alphaville tem alguns condomínios mais distantes. Mas por que Alphaville? Por que Alphaville? Porque era muito próximo a Cajamar. Era próximo a Cajamar. Dá 15 minutos. Próximo, ticket alto. Ticket alto. E eu tive facilidade de entrar no primeiro condomínio. E assim, o que eu pensei em Alphaville? Todos os corretores, até hoje. Você vai lá, os caras querem trabalhar Tamboré 2, Tamboré 3, Alfa 1, Alfa 2. Que é o filé mignon, só os melhores. Eu fui nos emergentes. Aí eu fui nos condomínios mais não digo populares, mas que tem um valor menor agregado, mas que são os baitas condomínios. Que tem menos concorrência, nem todo mundo olhava. Menos concorrência, porque os caras começou a olhar depois que eu comecei a vender. Aí o que eu fiz? Aí eu tinha a menina que vendia concreto pra mim. Ela conhecia todos esses construtores desses condomínios mais emergentes, que era onde ela atendia. Aí eu falei, meu, me ajuda a entrar aí. Tô acontecendo isso aqui no portal e eu quero ir. E eu sempre me dei muito bem com ela, assim, porque a gente comprava bastante concreto, apesar de ser pequeno. E ela, não, demorou e tal. Aí ela foi, me levou, me apresentou para alguns construtores e eu comecei a fazer captações. Só que eu fiz uma estratégia. Eu falei, putz, eu não posso falar que eu sou corretor alto padrão com 5 imóveis na cartela. O cara vai vir e vai falar, tá bom, não gostei de nenhum dos seus 5. Ou, puta, eu não posso vender Alphaville como se Alphaville fosse só os condomínios emergentes. Aí eu comecei Você tinha que ter uma variedade a primeira coisa que eu fiz, eu falei, só vou começar a divulgar quando tiver 40 imóveis. E 40 imóveis que sejam desses condomínios. Que eu não vou concorrer, eu não vou ter abertura, mas beleza. O nicho desse cliente é isso. Eu vou atender esses condomínios. E aí comecei. Aí fiz a carteira de 40 imóveis e comecei a divulgar. Aí o que acontecia em Alphaville que eu percebia? Todos os corretores, o cara ia lá e, deixa eu vender sua casa. Deixa, tá bom. Manda as fotos. Falei, os caras aqui umas baita casa, os caras não fazem fotos, não fazem nada. Não produzem conteúdo. Não produzem Querem conteúdo. Pronto. E eu já gostava muito de música, de Instagram, de toda essa parte de rede social, eu sempre gostei. Aí eu falei, aí é onde eu vou entrar. Aí eu comecei a fazer conteúdo, tráfego pago, joguei alcance. Isso que ano foi que começou em Alphaville? 2000? Cara, foi um pouco antes da pandemia. 19? 19, por aí. A pandemia começou no início de 20. Então foi 19. Foi um pouquinho antes da pandemia. E aí eu peguei e coloquei na minha cabeça. Eu vou trabalhar esses condomínios, vou nichar esses condomínios, ter uma carteira de pelo menos 40 imóveis para ter opção, pro cara não ver com outros corretores. Criar bastante conteúdo e jogar tráfego para ficar conhecida. E aí foi quando eu fui me adentrando em Alphaville. E essas casas nesse condomínio inicial eram casas que giravam em torno de quantos? Na época era 1,5 milhão, 1,2 milhão. Só que aí o que aconteceu? Que pra mim aquilo foi onde Alphaville me conheceu. Tinha um condomínio lá que chama Burler Marx. Pra você ter noção, as casas hoje é 3,5 milhões. 3,5 milhões, 4 milhões. Tinha uma casa lá de 3 milhões de reais. Na época que as casas eram 1,2 milhão, 1,5 milhão. A casa já era mais cara. Cara, a casa até hoje é um espetáculo. Hoje é uma casa aí que você vai, se for vender, é uma casa de 6 milhões, 7 milhões. E aí o que acontece? Fui com a menina do concreto nessa casa, conheci o construtor, só que na época chegou de Fiestinha 2011, querendo ou não, cara. Não sei se é só Alphaville, mas puta. Nós vamos falar sobre carro daqui a pouco. Aí o que acontece? Aí eu cheguei, o cara não deu credibilidade alguma. E também quando eu fui pro alto padrão, eu já comecei a me vestir assim. Falei, é outro Felt. E aí eu fui e tal, e conversei com o cara, e ele falou, não, pode vender. Sabe que ele pode vender, tipo, puta, esse moleque nunca vai vender essa casa? E eu coloquei na meta que eu ia começar a fazer a parte de captação, de estratégia, mas eu queria uma venda até 1 ano. Era a minha meta. E aí foi começando a chegar cliente e tudo mais.
Agora, é importante falar que sem exclusividade. Lá esquece Lá exclusividade. Esquece. Se você chegar lá e querendo dar carteirada de exclusividade, cara, é muito difícil. É muito difícil. Eu peguei algumas exclusividades, mas é muito difícil. Pontuais e assim, puta, peguei agora. Não é que é agora que eu já tenho um nome, que eu já tenho um know-how, que as pessoas me conhecem. E aí, o que acontece? Essa casa, cara, puta, eu achava a casa espetacular. Acabei até pegando um cliente que foi visitar as casas com a gente. Tava eu e um outro corretor que trabalha comigo. E aí a gente começou a mostrar as casas. Mostrava, ele não gostava. Mostrava, ele não gostava. Mostrava, ele não gostava. Falei, meu, já sei a casa perfeita que você vai gostar. E ele, qual? Falei, tal casa. Tava dentro do condomínio, cheguei lá, liguei pro construtor. Ô Fábio, tudo bem? Tô aqui em frente à sua casa, dá pra mostrar? Ah, não dá. Falei, pô, mas o cliente é comprador, tá aqui comigo. E, puta, cara, o que acontece também, eu entendo muito lá dos proprietários. Lá em Alphaville, eu acho que tem mais corretor que ser humano. Aí você imagina o tanto de ligação que o cara fala que tem. É um comprador, aí o cara vai lá abrir, o cara, tipo, não faz perfil algum. Tem muito disso. Então, assim, eu não culpo só o proprietário e... Enfim, é nosso mercado. E aí, o que aconteceu? O cara falou, não dá pra mostrar hoje, tudo mais. Isso daí era no sábado. Aí eu peguei e falei pro cliente, pô, o cara não consegue abrir hoje, mas vem aqui semana que vem pra você ver. Aí ele falou, não, tá bom, eu gostei da casa, gostei da fachada. Que dia que dá pra ver? Eu falei, não, o dia que você quiser. Aí ele falou, vou ver na minha agenda e eu já te aviso. Aí viu lá e falou, cara, terça-feira. Falei, beleza, terça-feira. Já liguei pro proprietário no próprio sábado. Ó, o cara vai vir terça-feira, ele quer vir meio-dia. Ele quer muito. Ele quer muito. Eu não lembro se ele marcou 1 hora, meio-dia, mas foi meio que no horário do almoço. Ele quer vir e tal, tem que abrir a casa e tudo mais. Aí o cara pegou e falou assim, não, tá bom, vou aí abrir. Meu, chegou na segunda, eu mandei mensagem pro cara, ó, amanhã é tudo certo, né? Pro proprietário, porque eu sabia que o cara ia comprar. O proprietário, não, tudo certo, não sei o quê. Eu falei assim, aí eu tive uma sacada. Na terça de manhã eu liguei pra ele, ó, o cara, ele falou que vai antecipar a visita, em 1 hora. Aí ele falou, eu falei, vem abrir 1 hora antes. Aí ele falou, não, vou mandar meu funcionário. Aí foi e tal, cheguei 1 hora antes, cara. Fui na casa. Aí cheguei na portaria, entrei. Aí fui lá, vi se a casa tava aberta. Aí eu liguei pra ele e falei, ó, o cliente vai atrasar 1 hora, mas eu tô aqui já. Aí esperei, cara. O cara chegou no horário combinado. Puta, ele entrou e falou, essa casa. Aí ali pra mim foi onde... Agora, como você tinha certeza que essa casa era ideal pra ele? Por causa do briefing que a gente fez durante a visita. Eu vi que o cara, assim, ele foi com um valor estipulado pra gastar. Mas eu vi que ele tinha potencial pra mais. Porque eu acho que o corretor, ele tem que sentir muito. Às vezes o cara vai chegar... E principalmente em Alphaville, cara, que é o que você falou. Às vezes as pessoas não sabem o que é Alphaville. Fala, quero Alphaville até 3,5 milhões. Aí ele acha que ele vai morar no Tamboré 2. Não vai. Porque só o terreno é 9 milhões lá. Então é você conhecer a região e você fazer o briefing. E na visita eu vi o briefing das casas que a gente ia mostrando, que já tinha feito um antes, só que nada ele gostava. Eu via que ele precisava de algo bem superior. E que ele tinha condição de pagar. E aí foi aí que eu ganhei a venda, cara. E foi aí que eu acho que a Alphaville me conheceu. Porque aí dentro desse condomínio, a casa que era um elefante branco vendeu. E aí os outros proprietários, na semana seguinte, já acionaram. Oi, tudo bem? Eu fiquei sabendo que você vendeu a casa do Fábio lá na Ribeira. Notícia boa e ruim espalha rápido. Né? Pô, cara, tem uma casa aqui, você não quer vir dar uma olhada pra você vender? E aí começou. Aí eu meio que virei o corretor daquele condomínio. E aí até hoje, pra mim é um dos condomínios que eu mais gosto de vender. Cara, conheço tudo, porque foi o que abriu as portas. E foi muito interessante, porque depois da primeira venda... Porque assim, antes de ter a primeira venda, teve muitos atendimentos. Teve muita proposta ruim. E cai muito no meu início de carreira. Você não sabe o que é proposta. Você não sabe o que é proposta ruim. Você está acostumado a mexer com um tipo de cifra. Quando chega uma cifra que é um valor alto, mas é baixo porque você está vendendo, você acha que é bom. Você não tem essa percepção ainda de valores. Então foi uma coisa também que eu fui aprendendo na marra. Aprendendo com a prática, né? Foi aprendendo e tipo, o proprietário, você tá maluco? Nem me liga pra mandar isso. Você fica meio, caramba, velho. E às vezes era um propósito, que a casa era 2,5 milhões, o cara mandava 2 milhões à vista. Só que, puta, no alto padrão não existe isso, cara. O cara tirar 500 mil reais, ele tem que tá com um objetivo muito feito. Só se um cara com uma necessidade de sair do país correndo. Exato. Né? Uma coisa pontual. Exatamente. Né? Ou sei lá, precisa da grana pra perder 500, mas ganhar 1 milhão ali e por aí vai. Então era uma coisa que eu não tinha percepção e que eu fui aprendendo. E uma coisa que foi legal também, depois eu me conectei a boas pessoas em Alphaville. E isso aí me ajudou e me alavancou muito.
Que até então você não tinha muita relação no mercado de Alphaville. Não. Você foi criando os seus parceiros. Lá foi uma coisa doida, Sérgio. Você conhecia só o pessoal desse condomínio, o porteiro. E fui nos outros e era, na cara e coragem. Esperava lá, às vezes o proprietário marcava e não ia para abrir a casa para fazer foto. E o que aconteceu muito foi que eu acho que eu inseri uma marca ali no mercado. Que era que o menino que faz vídeo que aparece nos vídeos. E o tráfego rolando solto. Solto. Então, foi uma coisa que me ajudou muito. Ter os resultados das vendas e a questão do tráfego pago. Por isso que eu falo, a internet hoje é muito importante. Porque se não fosse internet, eu jamais teria acesso a Alphaville. Jamais seria um corretor de alto padrão. Porque o alto padrão, ele tem duas formas. Ou você chega com os resultados, você indo de formiguinha em formiguinha, você chega lá. Ou você já é mega conhecido no meio e, aí é correr pro abraço. Vai cair as coisas no seu colo. Não tem jeito. Agora, a captação é um desafio em vários mercados, principalmente Alphaville. Quando você tem uma vitrine forte, quando você tem um nome mais forte, hoje a captação é muito mais fácil do que era no início. Não, hoje cai muito... No início, como é que você fazia a captação? Indo de porta em porta. Gastando sapato. Gastando sapato, levando não de proprietário. E Alphaville, o que eu fazia muito de estratégia também? Cara... O que eu aprendi, pelo menos, não é que eu aprendi, eu coloquei em prática. Eu nunca chegava lá falando que eu era um corretor e que queria trabalhar a casa. Eu inventava uma história. Cara, tô aqui no carro com um cliente, acabei de passar em frente à sua casa, o pessoal me informou que tá à venda. O cliente queria ver agora. Eu sabia que ele não ia abrir. Se fosse uma casa vazia, ele falava, tá aberta. Eu já ia fazer material e tudo mais. O cliente não gostou, mas eu vou colocar aqui no meu portfólio. Então, assim, você criar uma estratégia também pra você ser convincente, você tem que criar. Se você chegar lá e falar, oi, tudo bem, eu sou o Lucas, eu queria trabalhar na sua casa. Você não passa credibilidade nenhuma. Então, eu dava muita carteirada sem ser ninguém e sem ter cliente, sem ter nada. Porque eu tinha que entrar, eu tava, assim, imagina, você tem nada. Você vai perder nada, você tá com nada. Era isso que eu tinha. Então fui meio que... Você mergulhou com a cara e coragem. Isso, fui na raça e depois... tava lá. Se desse errado, eu já não tava. Eu já tava errado. Entendeu? Então fui na cara e coragem e deu certo, cara. E foi isso. Eu acho que os resultados também me ajudaram. Porque depois começa a ter uma venda aqui, outra ali. E a Alphaville tem muito do cliente que investe nesses condomínios. Ele mora nos principais condomínios. E aí também seu nome começa a rodar lá. Aí é onde começa a cair casa de 10, 15, 20 milhões. Agora conta para quem não é de São Paulo, o que é o Alphaville aqui em São Paulo, a região de Alphaville? O que ela concentra? Quanto tempo está de São Paulo? A região de Alphaville, cara, até todo mundo pensa que é um bairro Alphaville, mas na verdade é um bairro, mas é um distrito que ele faz parte de Santana de Parnaíba e Barueri. Inclusive, você tá em Santana de Parnaíba e Barueri a todo momento. É questão de ruas que dividem os municípios. E assim, o padrão que tem lá em Alphaville, tanto de qualidade de vida, segurança, arquitetura... Serviços, empresas, né? Cara, é impecável. É coisa assim que eu até brinco que a gente tá numa bolha. Lá você vê Ferrari, Lamborghini, Porsche a todo momento. Parece que você tá em Dubai. Não que eu tenha ido pra Dubai, mas o Sérgio pode falar. Não, tem muito carro de esportivo lá. Tem muito carro esportivo, assim, você fala, o que é isso? E a galera, tipo, com a capota aberta. Sim, é um lugar que passa uma segurança. E Alphaville, né, principalmente Santana de Parnaíba, cresceu muito em relação à quantidade de empresas que foram para lá. Sim. Nos últimos, posso falar aí... Nos últimos 10 anos, cara. Acho que 20 anos até. Porque Santana de Parnaíba fez criou uma estratégia para captar empresas grandes de São Paulo. Eles cobravam um ISS reduzido. Então. E aí, na época, grandes empresas, gigantes empresas, mudaram sua sede para lá. E uma coisa que é interessante de Alphaville, todo mundo fica meio abismado, porque lá não existe casa de rua. É tudo em condomínio. Acho que tem 43 condomínios de casa e de apartamento eu não sei o número exato. Mas tudo que você vai em Alphaville é condomínio, cara. Então, assim, a infraestrutura que você tem de segurança, serviço, lazer e Shopping Guatemi tem em Alphaville. Shopping Guatemi. Você tem colégios referências em São Paulo com unidades. Você tem colégios internacionais lá.
E assim, tá vindo muito empreendimento bacana. O que eu acho legal também em Alphaville é que as construtoras fazem empreendimentos diferenciados. Então todo lançamento que tem em Alphaville, cara, hoje E ainda comparando com São Paulo, o metro quadrado é bem reduzido não, perto é de São muito Paulo. barato. Você pegar a média hoje no metro quadrado caro em Alphaville é 13 mil reais o metro. E você tá falando assim dos Mais caros É. Então, assim, é muito barato. Aqui em São Paulo você tem empreendimento aqui em Perdizes, por exemplo, que eu acho que é 32, 40 mil reais. Jardins 38, tem É. lançamento no Jardim a 38. Então, você vai comparar, obviamente você tá em São Paulo e tudo mais, mas se você não tem uma vida que você precisa estar em São Paulo, cara, você mora em Alphaville confortavelmente, a hora que você quiser vir jantar aqui em São Paulo nos principais restaurantes, curtir uma balada e tudo mais, você tá 20, 25 minutos. Então isso ajudou muito e, cara, o que eu acho que ajudou muito a alavancar o mercado de Alphaville, pessoas muito importantes migraram para lá. Com a pandemia, o mercado superaqueceu lá. Tinha época lá que faltava casa, principalmente em determinada faixa de preço, você não achava. E tava até chato. Porque você chegava, por exemplo, queria vender uma casa hoje, era 7 milhões. Meu, no mesmo dia o proprietário falava, é 7,5. E às vezes tava com um cliente de 7 que você não vendia. Então assim, foi um mercado muito doido, a gente vendeu bem pra caramba, pro mercado imobiliário foi excelente. Mas foi um momento também que era complicado de trabalhar. Porque tinha muito cliente, pouco produto. E o mercado imobiliário, quando não tem um ponto de equilíbrio, cara, é complicado. E o cliente muitas vezes desistia porque ele sabia que não tinha reposição, né? Se ele vendesse uma casa com valor, ele não ia comprar outra. Ele não ia comprar, ele não ia achar, conseguir né? construir. Ele não ia achar uma. Não ia achar. E aí ele falava, acho que eu vou ficar com minha casa. Desistia aqui, da venda no meio do caminho. No meio do caminho. Teve uma casa até que foi, cara, a gente fez visitas. Visitamos 3 vezes a casa. Foi num domingo, fechou na mesa. Tudo certo, cara, deu sinal. No outro dia o proprietário desistiu. Porque foi isso, ele meio que parou pra pensar. A esposa dele também, e eles queriam ir pra uma casa maior. Começou a ver os custos de terreno. Pagou a multa. Perdeu o dinheiro e não vendeu a casa. Agora, a Alphaville sempre atrai muita gente famosa. Então, sei lá, jogador de futebol, ator. Hoje youtuber, startups, dono de empresas importantes. Que você já atendeu aí de gente importante que você pode falar aí de... Você quer nomes? Ou... a gente já atendeu o Luan de São Paulo, já atendemos o Roger Guedes. Teve youtubers também, bastante. É que youtuber, o que acontece? Os caras são famosos pra caramba. No nicho deles, né? São famosos pra caramba, é que eu não sei o nome. Às vezes atendia uns caras lá que o cara chegava, 22 anos de idade, Land Rover, um puta carrão, dinheiro pra caramba. Falava, meu Deus. Aí atendia normal, não que a gente vai diferenciar o atendimento. Mas... aí depois você ia ver lá o cara com mais de 30 milhões de inscritos. Você falava, nossa, tava com um cara... agora há pouco. Então, assim, você atende gente famosa a todo momento. E a Alphaville é engraçado que além de atender, cara, você encontra gente famosa a todo momento. Você vai num restaurante lá, ou você vai num shopping no final de semana, você encontra todo mundo. E assim, a Alphaville é muito pequeno. Então é muito concentrada essa galera e é até normal. Você nem fica mais naquele negócio, nossa, olha quem tá ali. Agora você tá falando sobre os parceiros, né? Que você vai construindo ao longo do tempo. E hoje você tem muitos parceiros fiéis e fixos que vocês fazem muitos negócios juntos. Sim. Fala um pouco sobre essas parcerias aí. Cara, então, parceria eu acho que é essencial pro mercado desde que você tenha bons parceiros. Por exemplo, eu sempre fui da estratégia do quê? Puta, o Felt, ele é de Alphaville, eu tenho que focar na minha região. Se eu for fazer algum tipo de expansão, eu sempre pego parceiros estratégicos. Então, no Guarujá, a gente tem a Edmundo Imóveis, que é a parceira fixa. A gente trabalha muito os imóveis juntos, fazemos materiais juntos. No Arujá eu tenho o Eduardo Nascimento, que é um outro corretor também. A gente inclusive já vendeu algumas casas juntos. E no próprio Alphaville tem o Daniel, o Neto também, que a gente sempre faz parceria. Então acho muito importante você ter a parte de parceiros, porque o mercado ele é muito amplo. E São Paulo, apesar de você falar São Paulo, cara, quando você fala São Paulo, você tem um nicho dentro da própria cidade. Se você não tiver corretores parceiros estratégicos em cada região, você não vende. O cara de São Paulo da Zona Sul, dificilmente ele vai vender Zona Leste com o mesmo êxito. Sim. Ele tem um parceiro lá, porque é muito grande. E assim, é a mesma coisa, tem parceiros fixos que me mandam clientes para atender em Alphaville. Então eu acho que é uma coisa muito importante e eu sempre prezei para fazer
parceria com quem tem o mesmo estilo de trabalho. Porque quando você capta um cliente, principalmente pela rede social, ele tem uma expectativa de atendimento. Então, se você pega e faz com qualquer um, cara, sua marca vai pro saco. Então, sempre tem um parceiro fixo e sempre parceiros que têm a mesma linha de estratégia, de atendimento e que trabalhem da mesma forma. Porque parceria, cara, é muito importante, mas tem parceiros que, às vezes, ao invés de te ajudar, o cara te atrapalha e às vezes até te dá um bypass, que sai pra mim é o pior. E a Alphaville tem esse tipo de corretor, né? Pô, caramba. Todo lugar, né? Infelizmente, né? O cara, não, pode confiar, tá tudo certo. Daqui a pouco tá ele no churrasco na casa do cliente que você passou pra ele. É difícil. Mas eu acho que a parte de parcerias é extremamente importante, desde que tenha uma parceria bem alinhada e que consiga ter êxito aí nas negociações. E falando sobre captação de cliente, né, Felt? Você comentou que você começou a fazer tráfego lá atrás. Então, você entendeu que o digital era uma ferramenta super importante para você. Sim. Hoje você tem um YouTube com quase 100 mil inscritos. Acho que tá com 93. Batendo 100 mil já inscritos. O Instagram super forte. O que você faz hoje para atrair cliente? Cara, o que eu coloquei como estratégia? Conforme desde quando eu entrei em Alphaville. Era a única coisa de eu abranger uma marca, de eu abranger bastante gente, de eu conseguir me fomentar no mercado, de eu conseguir me instalar. E o que eu faço hoje para captação de clientes? Eu sou um cara que eu tenho multi-estratégias de distribuição de conteúdo. Então, minha estratégia é o quê? Cara, se eu for abrir um canal no YouTube, tem que ser um canal top. Agora, só um parênteses. Antes da captação de cliente, você ainda fomenta muito a parte de captação de imóvel. Claro. Porque senão você não tem o que vender. Porque o que acontece? O Felt, apesar de ter toda essa parte de criação de conteúdo, de entretenimento e tudo mais, cara, eu sou empresário, eu sou corretor. O que me dá mais dinheiro hoje é ser corretor, é você vender imóveis. A parte de mídia, de criação de conteúdos, me traz um retorno, mas ainda não é um retorno que eu falo, esquece, não vou mais captar imóvel, não vou fazer mais nada, vou só criar conteúdo. E nem é minha intenção fazer isso. Tanto que você pegar meu Instagram hoje, eu vejo muitos players do mercado que o cara é assim, entra aqui, eu vou te ajudar a ser um corretor de sucesso. Não. O Instagram do Felt é pro cliente final. E eu sempre fui o cara que eu sempre fui multiplataforma. Na verdade, eu criei essa estratégia porque, vamos supor que o Instagram acabe hoje. Aí acabou seu nome? Não, tem o YouTube forte, tem o TikTok forte. O TikTok pra mim é a principal ferramenta de vendas direta, orgânica que existe no mundo, cara. Principal ferramenta. Você estava comentando, você já vendeu? Eu vendi uma casa de 13 milhões de reais pelo TikTok. Estamos negociando uma casa de 17 milhões de reais que veio por lá. Então, assim... Orgânico. Sem tráfego Gastei ainda. zero. Então, assim, todo mundo... Eu vejo que os corretores hoje, ele é assim, ó... Olha muito Instagram, né? Instagram e o cara quer ser celebridade. Ele quer ir ali, e aí mais 10 eventos na semana, não acho contra, tá? É que não é meu perfil. Mas parece que o cara não tem negócios. Ele, negócio dele é em evento, não sei o quê, e você nunca viu o cara vendendo um imóvel, por exemplo. E não tô falando nem palestrante, tá? Que às vezes tem corretor que o cara ele é palestrante, ele ganha dinheiro com isso, não tem problema. Sim. Mas às vezes eu vejo corretor que o cara é corretor, mas, ele quer ser celebridade. Aí vai em evento, vai nisso, vai naquilo, mas você não vê o cara no dia a dia, numa captação, você não vê... No cartório. Tá, no cartório. Você vai conversar de negócio, o cara tá tipo... fiz um vídeo. Pô, legal, eu sou o cara que... Se eu falar mal de vídeo, vocês têm que me bater, porque é o cara que mais faz vídeo de tudo. Só que eu sou uma linha de estratégia que, eu tenho a criação de conteúdo, tenho tudo, mas sempre pro cliente final. E tá tudo certo quem faz para outras pessoas ou para corretor de imóveis, porque eu acho que a internet tá aí, tá para ganhar dinheiro com qualquer coisa. Mas a minha estratégia foi isso, sempre direcionar pro cliente final e ser multiplataformico. Se o Instagram acabar, tem o TikTok, tem o YouTube, acabou o YouTube, tem... E se tiver outra rede social, eu vou sempre Você vai estar olhando. Eu vou estar olhando pra ser visto. E, cara, é o que eu te falo. O TikTok, pra mim, um cara que é o maior exemplo que o TikTok é a maior rede social do mundo. Não digo que é a maior, mas a melhor. Ricardo Martins. O cara, ele é conhecido por uma criança de 5 anos de idade e por um senhor de 80 anos. Você acha que ele ia conseguir isso com o Instagram? Se conseguisse, ia ter que bancar muito.
E é isso. E uma coisa que eu gosto também é que a internet, com essa questão de redes sociais, ela transformou muito a profissão de corretor de imóveis. Hoje a gente vê, por exemplo, um Augusto Braga fazendo uma propaganda no Santander. Você já imaginou na sua vida ver isso? Não. Ricardo Martins sendo mega conhecido. Não, o Ricardo Martins estreando também um anúncio para Chevrolet, que ele já trabalha há Cara, algum eu tempo. acho isso sensacional. A gente tem que aplaudir esses caras que fazem nossa profissão ser reconhecida. Eu vejo que tem muita gente que também tem inveja. Nossa, mas, meu, legal pra caramba. Ele tá alavancando. Hoje o corretor de imóveis, querendo ou não, por causa de caras como esse, e também tem outras pessoas que trabalham em favor da profissão, é por causa disso que às vezes o corretor tá muito mais valorizado. Hoje você chega num proprietário, se você tem uma marca... Você é mais respeitado, né? Você é mais respeitado. O cliente, ele te vê ali na internet, às vezes ele tá na expectativa de que você vai atender ele. Isso é legal pra caramba, cara. Então a gente tem que exaltar. A internet é muito importante. Só que eu acho que tem gente que perde a mão às vezes. Tipo, vou só fazer conteúdo. Não monetiza o conteúdo e também não vende imóvel. Aí eu não sei. Mas aí cada um é cada um. Agora, e sobre a construção de um time, né? Você lá atrás, em Cajamar, já começou a contratar gente para trabalhar com você. E hoje você tem um time de corretores. Quantos corretores hoje? Tem 7 pessoas. 7 pessoas? 7 pessoas no total. Como que é essa decisão você comentou do seu irmão, mas como que é essa decisão de preciso crescer? Porque muito corretor às vezes para nessa fase. Ele está sozinho, tá crescendo, está ganhando bem, mas ele não sabe como dar esse próximo passo. Preciso de alguém para me ajudar, preciso crescer. Eu percebi isso quando eu não conseguia respirar. Eu tava aqui e... Puta, peraí, Sérgio. Você tinha que fazer tudo. Porra, velho. Pós-venda, uma venda. O que aconteceu no Felt? Eu tive um crescimento que nem eu esperava. Então eu comecei fazendo os negócios e tal. Cresceu. Começava a vir uma leva de clientes. E aí eu sozinho. Eu passava 24 horas por dia no WhatsApp. E aí eu não conseguia almoçar direito, não conseguia ir pra uma academia. Não conseguia viver. Não conseguia, cara, viver. Tipo assim, E perdendo dinheiro porque você não tava fechando dinheiro, porque tudo que é igual poderia. Você deu o exemplo lá do bate de latte. Sim. Você foi, era um atendente pra 100 tudo. pessoas. E aí começou a ter isso, cara. Aí eu falei, não dá. Não é humanamente impossível eu conseguir ter êxito. E outra coisa que acontece é isso, acho que a qualidade perde muito. E acontecia às vezes eu agendar 5, 6 clientes no dia, velho. Aí um atrasava. Esse que atrasava já ferrava o outro. Eu começava a ter um estresse só com minha agenda, sem ter atendido ninguém ainda. Que meu dia já virava uma loucura. E aí foi quando eu comecei a fazer parte do time. Meu irmão, na verdade, quando ele começou a trabalhar comigo, a gente não era tão conhecido. Mas já vinha uma leva legal de clientes por conta do mercado regional. E aí eu fui recrutando pessoas. Que nem a secretária hoje que trabalha comigo. Ela trabalhou na outra imobiliária, então ela já conhece muito o perfil de trabalho, já sabe como que é. E aí, conforme foi crescendo, eu fui recrutando pessoas. E as pessoas começaram a querer trabalhar comigo. E aí isso foi bem legal. E aí hoje a gente tem o time aí de 7 pessoas no time, mais o pessoal do tráfego e marketing. E foi isso. Aí eu tomei a decisão de hoje eu sou o quê? Eu sou criador de conteúdo. Eu sou o Felt, eu sou o corretor, mas eu atraio leads pro pessoal do meu time atender. E, cara, a importância de ter um time é essencial. Agora, qual que é o perfil desse corretor? Você formou esses corretores ou você trouxe pronto do mercado? Meu irmão eu formei, o Juliano ele já veio pronto do mercado, o Rômulo também ele já veio pronto do mercado. Aí tem o Guilherme que ele é cunhado do Juliano, mas também veio a gente que formou. E é misto, então alguns formaram, alguns formaram, outros vieram prontos. O que você acha mais fácil, formar ou pegar um pronto? Eu acho mais fácil o cara que quer trabalhar, independente. Que às vezes você pega um cara que ele é formado, já vem pronto, sabe de tudo, mas cara, o cara não rende. Eu acho que a principal coisa pro corretor conseguir ter êxito é ele ter fome. Ele ter gana de ganhar dinheiro, velho. De aprender, tem que insistir. O cliente ele não vai comprar num primeiro telefonema. O cliente ele não vai pegar e vai falar, nossa, que legal, Sérgio, é corretor. Vou ligar pra ele, vou comprar 3 casas hoje. Não, velho. Você tem que
Você não pode ser chato, mas você não pode ser desleixado. Sempre falo pros meus corretores que a gente tem que ter conexão, cara. Porque pra você ser lembrado como não chato, se você tiver conexão, é muito mais fácil. É muito mais fácil do que você ligar pro cara e falar, vem comprar uma casa. Entrou uma casa nova. Não, cria uma conexão, cria história, cria desculpa pra você ter assunto com o cliente pra uma hora você falar do imóvel. Pra mim, eu acho que é a principal estratégia que dá certo de vender. Além do... Porque assim, o que eu vejo muito, tá? O cara entra lá, viu o Felt, legal, puta, legal a cartela de imóveis. Entrou. Se ele não tem conexão com o corretor, esquece. Ele pode comprar com um cara ali que é menor, assim, menor que eu digo, tem menos exposição que eu, mas o cara o cara criou um relacionamento legal com ele. E o mercado imobiliário, todo mundo trabalha os mesmos imóveis. Sim. Então o que vai determinar você fechar um negócio ou não é você ter conexão, você ter um bom atendimento, você ter um diferencial. Eu vejo que muitas vezes os corretores em Alphaville, já vi muito, tá? Perder por conta do fechamento. Fechamento eu acho que assim, cara, gostei do imóvel, quero comprar. Tá tudo certo, tá caminhando pro final. Tá tudo errado. Aí é onde começa... Porque começa a ter muito atrito. Muito. E no começo, quando eu comecei em Alphaville, eu era... Como eu tinha que fazer tudo... Cara, eu não tinha conhecimento. E eu tinha que negociar. Aí eu percebi que, tem que ter uma boa advogada. Você tem que ter uma assessoria jurídica. Tem que deixar a parte burocrática, eu costumo dizer, se matar, os advogados ali, comprador, vendedor. E fica você, comprador e vendedor, só na parte boa. Deixa os caras lá se matarem. Você tem que ser um intermediador de coisas boas, de boas notícias. E eu acho que o corretor, às vezes, ele quer fazer tudo. E aí é onde atrapalha. Agora, o fechamento, quando você diz fechamento, o que atrapalha? O que mais atrapalha no fechamento? Às vezes é a parte jurídica, é uma negociação de preço ainda. O que pode... Eu acho que é bem relativo, mas as principais eu acho que é a questão jurídica. E negociação de valores. E comissão? Comissão, se você não souber, você vai ganhar mal, velho. Se você a comissão no fechamento, ela pode ser um item de vai, não vai ou não? Tudo depende de como você começou lá atrás, né? Isso. Porque às vezes o que eu vejo muito no mercado imobiliário, cara, negociação, se ela é saudável, ela vai saudável até o fim. Se começou com algum tipo de desgaste, puta, depois um atrito pequeno vira um gigante. E eu vejo que muito no alto padrão tem briga de ego. Às vezes, se você não souber filtrar as informações para você saber passar pro comprador ou vendedor, você vai passar sem filtro, velho, você vai perder a venda. Imagina, você acha que eu nunca ouvi o cara falar, pra esse cara eu não vendo mais? Aí eu vou chegar no cara e falar, não, então ele não vende mais pra você? Não, então tá meio difícil, tá um pouco mais difícil porque não tem negociação. Cara, você tem que saber negociar. Tem que ter jogo de cintura. Eu gosto de fazer o quê? Pegar as informações, guardar pra mim. Guardo, monto uma estratégia e volto com a parte compradora ou vendedora pra chegar no meio termo ou dar uma boa notícia que foi aceito, entendeu? Porque em Alphaville, não sei se em Alphaville, acho que no mercado em geral, tá? Até quando eu tava em Cajamar era muito disso. Cara, a proposta, se você não souber trabalhar com as informações que você recebe, vai recair sobre sua comissão. Isso é fato. Ninguém vai chegar lá, a casa é 10, o cara falar, tô pagando 10. Você pode prestar o melhor atendimento do mundo. Você pode levar o cara lá de helicóptero. Ele não vai te pagar 10 milhões logo de primeira. Ele pode até chegar nos 10. Mas você tem que ter uma linha estratégica de convencimento. E quando a gente fala de comissão em Alphaville, a gente está falando de... Existe uma média, uma regra? Quanto que o mercado trabalha? Eu sei que sempre tem aquele corretor que vai fazer por muito baixo. Em regra geral, 6%. 6% é a pedida lá. Isso é legal em Alphaville, que todo mundo trabalha com 6%. Isso é bom pro mercado. Dificilmente você vê um cara que ele vai trabalhar por menos. Só que, cara, quando você pega um cara autônomo, por exemplo, numa vias de negociação, ele tem uma margem maior do que uma imobiliária. É ele. Ele tem um custo muito menor. Ele tem um custo muito menor. E às vezes, sei lá, imagina você é autônomo, caiu uma casa lá de 20 milhões no seu colo, você tá com um comprador. Cara, dependendo do valor que vem de comissão, você vai falar, tá bom. Agora, quando é uma imobiliária, você tem custo, tem que pagar advogado, tem que pagar isso. Então é complicado. Mas eu volto a dizer, cara, se você tem uma marca,
as pessoas começam a te respeitar mais. Agora, por ser um mercado pequeno, todo mundo fica sabendo das negociações e das comissões também. Das comissões não muito. Não, mas nem sempre. Nem sempre, mas das Mas das negociações sim. sabe. Quem vendeu aquela casa. Quem vendeu, quem comprou. Quem comprou. E quando sai assim, sei lá, venderam uma casa de 18 milhões em Alphaville. Nossa, começa lá os FBI. Quem comprou? Pô, será que passou por aqui? Nossa, mas quanto fechou de comissão? Aí começa o pessoal a procurar. Mas é engraçado, cara. Porque a Alphaville, assim, apesar de ser alto padrão, cara, chegou em 15 milhões, já é uma casa... Ela tem liquidez, só que não é 15 milhões em São Paulo. Que hoje aqui tudo é 15 milhões em São Paulo. Você vai morar em qualquer lugar, quanto? 10, 15, 20. E lá em Alphaville, não. Puta, uma casa de 15 milhões é uma baita casa. Você vai morar bem demais. Então, quando sai esses valores de imóveis lá, aí o pessoal fica, nossa, mas quem vendeu? Como será que foi? Então é engraçado. Foi igual quando a gente vendeu a casa de 13 milhões e era uma casa que era famosa porque já foi do Neymar. E, meu, todo mundo queria saber quem foi, quem que vendeu. Quem vendeu, quem comprou. E aí na hora que a gente jogou na rede, que foi a gente que vendeu, nossa, aí foi legal. E hoje, além de Alphaville, vocês também atuam em Cajamar. Sim. Ficou com a imobiliária lá. Sim. Agora, em Alphaville, vocês estão localizados num endereço físico, num prédio? Onde fica? Lá em Alphaville a gente está num prédio comercial. Na Copacabana. E, uma das principais ruas. Inclusive a gente vai fazer agora um novo escritório, acho que lá para janeiro, fevereiro deve estar pronto. Inclusive vai ficar legal, a gente vai fazer uma inauguração boa. Você já está convidado. Opa! E a gente vai fazer um conceito de escritório diferente. Acho que vai ser legal aí pra marca, pra tu... Quem for no escritório vai saber que é da Felt. Não tem muita escada lá. Não, lá é elevador, graças a Deus. Esse não tem muita escada. Agora, o que você imagina de uma imobiliária daqui pra frente? Até um tempo atrás era importante você ter uma loja física na principal rua, uma casa com estacionamento. Hoje tem muita gente que tem, como no seu caso, uma sede dentro de um escritório. Não sei se você costuma receber muito cliente no escritório. Mudou muito. Mudou muito. Mudou muito. Por isso que a gente está fazendo esse novo formato de escritório, que aí a gente vai fazer uma área social para cliente ir mesmo. Para receber o cliente. Se eu te falar que eu recebi 30 clientes esse ano no escritório, foi muito. Não recebi. Porque tudo é muito digital, é online, até as nossas assinaturas hoje também são online. Então assim, Felt, sonho em ter um puta escritório, uma imobiliária que você passa na rua e ter aquela marca. Mas não é essencial hoje não. Hoje não precisa mais. Não, hoje o cara de casa consegue ter resultados extraordinários. Tem cara lá em Alphaville que trabalha no quarto dele. No quarto dele. E pô, o cara vende pra caramba. Eu acho que não é essencial. É que eu acho muito bacana. Que eu sou aquele cara que se eu fico em casa, cara, eu não consigo render. Preciso ver gente, preciso sair, preciso ter sarna pra se coçar, sabe? Agora ficar em casa ali, confortável. Aí você vai, começa a comer pra caramba. Agora e os corretores? Qual que é a sua opinião sobre os corretores de uma imobiliária? Eles precisam ficar na imobiliária ou eles têm que estar na rua? Eu sou da rua. Da rua? Da rua. Eu acho que o escritório é só um ponto de apoio pra você ter uma base. Sei lá, porque nem todo mundo mora perto do escritório. Sim. Então às vezes o cara vai pra você lá, usar quando precisa. Usar quando precisa. Eu ouvi de uma corretora lá de Nova York que ela comenta que imobiliária que tem muito corretor trabalhando quer dizer que não tem negócio. Sentado na imobiliária. Exatamente. Ele tem que estar na rua atendendo, tomando café, almoçando cliente. E outro alto padrão, cara, se você não tem esse negócio de tomar um café com o cliente, chamar para almoço, cara, dificilmente vende. Esse negócio de só lead. E lead estragou o mercado. Eu sou o maior criador de lead. Sou o cara da imobiliária que eu sirvo para isso. Só que, cara, eu vejo que assim, é até um vício, até dos meus corretores que falam, você tem que parar com isso. O importante é sempre o próximo cliente. Sempre não é. Se você parar de gerar lead, eles não têm o que fazer. Os caras ficam em depressão. E eu falo, trabalha a carteira aí. Olha aqui, a gente faz uma análise, aí os caras começam a voltar, começam a gerar negócio. Mas se você... É um ciclo vicioso. Tem hora lá que eu paro as campanhas e, tá em crise, acabou. Vamos ter que trabalhar o que já entrou. E sai negócio. Sai negócio. Porque você vira uma torneira aberta. É tipo assim, você tem dinheiro pra caramba. Não tem fim. Você vai gastar. Você gasta com nada às vezes. Puta, tem que economizar. Você vai gastar com o que é só importante. Mas
O mercado alto padrão eu vejo que é muito isso, cara. Você faz muito negócio jogando um tênis, você vai no beach tênis, você faz negócio num futebol, num condomínio, uma festa do condomínio. Cara, tem festa em condomínio lá, se o morador me convida, eu não falto. Eu vou. E o Felt hoje, estrategicamente na empresa, é isso. Relacionamento. E abrir portas. Essa foi a estratégia que eu fiz pra minha empresa. E para os próximos anos, como é que você planeja o crescimento? Ter mais corretores trabalhando? Como é que você pode crescer? O que você imagina aí? Cara, hoje o tamanho tá bom? Eu imagino... Não tá bom. Eu imagino ser tipo uma startup. Mas não uma startup que eu vou abrir várias frentes. Mas o Felt ter uma marca e determinadas regiões trabalhar em parceria com corretor estratégico. Ou seja, vamos supor, no Guarujá, um exemplo. Vou lá, abro um portal imobiliário, Felt, não sei o que, um site, uma landing page, faço tráfego. Tô te mandando aqui, tem uma participação. Isso é uma vitrine que vai atrair e alguém vai atender no local. Essa é a minha estratégia. Não penso em, vou montar Felt em São Paulo, vou montar... Tem 200 corretores. Cara, eu já gerenciei uma equipe grande e eu vou te falar, velho. Você tem 200... 10% vende pra caramba. E olha lá, né? E sempre tem uma laranja podre que às vezes desmotiva o cara que tá vendendo bem. Pô, mas aqui tá uma droga. Não sei o que, mas tá ruim. Então acho que você ser uma vitrine, ter uma marca e expandir os negócios com bons parceiros. Com os bons parceiros, eu acho que é a melhor estratégia. Eu acho que você consegue validar a sua marca, você vai ter um bom atendimento, você tem um custo menor e... Você consegue gerar negócios, cara. Claro. Você consegue gerar negócios. Então eu imagino muito o mercado disso. E eu vejo que muitos players estão fazendo isso também. Hoje em dia você não vê, tipo... Com exceções, né? Que você tem algumas imobiliárias muito tradicionais que os caras sempre vão ser gigantes. Não tem jeito. Você pega a Coelho da Fonseca, por exemplo, cara... Os caras são fortes, onde eles estão. Mas eu vejo que muitas vezes hoje a persona tá bem forte também. Então acho que é mais ou menos isso que eu tenho como estratégia. Muito bom, Felt. Estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Quero te agradecer. O papo foi tão bom que foi até rápido, velho. Passamos de 1 hora aqui. É nosso tempo meio padrão. Às vezes a gente passa um pouquinho ou fica um pouco atrás. Quero te agradecer novamente. Obrigado aí pelo convite. Pedir para você dar um recado final agora para nossa audiência. Como se fosse um conselho para quem quer começar? Um conselho, um recado. Eu queria primeiramente agradecer aqui pelo convite mais uma vez. Cara, até falo que tá aqui no Vem Pra Mesa é tipo você ir pro Faustão, pro corretor de imóveis. E pro corretor que tá começando, cara, vou falar mais pro corretor que tá começando, que eu acho que é onde mais as pessoas se espelham, assim, que a gente recebe mensagem. Focar nos objetivos, ter nicho. Se quer ir para alto padrão, vai para uma imobiliária bacana que você tenha uma cartela legal de imóveis. Se é do baixo padrão, quer ir para alto padrão, cara, se capitaliza. Essa ideia hoje de vou ganhar milhões com imóveis, você vai ganhar. Mas se você não tiver um belo de um caixa, você pode até ganhar, mas você vai sofrer. E o mercado é isso, cara. O mercado é cíclico. Não se iludam quando ganhar muito dinheiro. Eu acho que isso aí foi uma coisa que eu mesmo me iludi e, me ferrei. Não se iludam quando ganhar muito dinheiro. Guardem, não se desesperem quando o mercado também estiver num ponto de equilíbrio um pouco mais fraco. Trabalhem a imagem de vocês, a marca, e não tem segredo. Sem venda, sem renda. Tem que vender, cara. Não adianta fazer vídeo, fazer o que for, fazer tudo de bom, mas não vender. Produto bom. E vendedor bom é vendedor que vende. Muito bom. Bom, é isso. Pessoal, semana que vem tem mais. Tchau. Valeu.